Você já se perguntou por que, mesmo depois de semanas suando feito louco na esteira, a gordura teima em continuar ali? Talvez você esteja fazendo tudo certo, do jeito errado. Hoje, você vai descobrir qual é o melhor cardio para secar, e por que a maioria das pessoas está literalmente correndo na direção oposta dos resultados. A verdade é que nem todo esforço é igual. Existem estratégias que funcionam melhor do que outras. Entender isso pode ser a diferença entre desistir no meio do caminho ou transformar de vez o seu corpo. A forma como você escolhe gastar sua energia no treino muda completamente o impacto no espelho. O que você verá aqui é o que poucos dizem. Secar não é apenas sobre esforço, é sobre sabedoria. E ao final desse vídeo, você vai olhar para o seu treino de cardio com outros olhos. Seguinte, não tem nada mais frustrante do que se dedicar, seguir tudo à risca, suar, sentir o corpo exausto, e ainda assim olhar no espelho e ver quase nada mudando. Você se sente mais cansado, mais desanimado, e às vezes pensa, será que o problema sou eu? Mas não se trata de falta de vontade ou disciplina. Se trata de direção, de método. E esse método começa com o entendimento do que, de fato, move o ponteiro da balança. Porque o que você faz nos treinos é só uma parte da equação, e talvez nem a maior parte. O restante vem daquilo que você fazenda nas 23 horas em que não está na academia. A gestão da sua rotina, do sono, do estresse, da alimentação. E como essas peças se encaixam para criar um ambiente onde seu corpo seja forçado a queimar gordura. Não, guerreiro, o problema é o método. Existe uma lógica por trás da queima de gordura que ninguém te explicou direito. E neste vídeo, você vai entender por que o cardio certo não é o que te faz suar mais, é o que te faz queimar mais gordura, mesmo parado. Sim, mesmo em repouso. Porque cardio não é sobre sofrer, é sobre estratégia. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. Vamos destravar uma nova perspectiva sobre o que realmente funciona. E, principalmente, o que é sustentável a longo prazo. Não adianta secar em um mês e recuperar tudo no seguinte. Nosso foco aqui é resultado duradouro. Antes de qualquer coisa, você precisa entender uma coisa simples, mas que muda tudo. Seu corpo queima gordura de 3 formas diferentes, e a maioria das pessoas foca só em uma. Primeira, o metabolismo basal é a energia que você gasta só por estar vivo, respirar, bombear sangue, manter o corpo funcionando. Isso representa cerca de 70% do seu gasto calórico diário. E ainda assim, quase ninguém fala sobre isso. Você pode estar sabotando esse componente sem nem perceber. Dormir pouco, comer mal, não treinar força, tudo isso afeta o metabolismo basal. E é aí que mora a maior oportunidade de evolução. Porque se você aumenta o metabolismo em repouso, queima mais gordura o tempo todo, mesmo quando não está fazendo nada. Segunda, o efeito térmico dos alimentos. Sim, até digerir comida gasta energia, principalmente proteína, que chega a usar até 30% das calorias só para ser processada. Ou seja, só o fato de escolher melhor o que você come já pode acelerar seu resultado. E só em terceiro lugar vem o que a maioria acha que é tudo, o gasto calórico durante os exercícios, que é importante, claro, mas está longe de ser o protagonista. Inclusive, escolher mal o tipo de treino pode causar mais prejuízos do que benefício, como aumento do apetite, perda de massa muscular e fadiga excessiva. E tudo isso te afasta do objetivo de secar com qualidade. Sabe o que isso quer dizer? Que aquela corridinha diária não é nem de perto o que mais queima gordura no seu dia. Então, por que raios a maioria das pessoas acha que cardio é a salvação? Porque vender sofrimento é fácil, é visual, é dramático, mas não é eficiente. E é aí que entra o ponto mais importante desse vídeo. Não é sobre se matar fazendo cardio, é sobre usar o cardio do jeito certo, no momento certo, com a intensidade certa, para o seu objetivo atual. A individualização é a chave. Nem todo o corpo responde igual. E o que funciona para um, pode ser ineficiente ou até prejudicial para outro. Por isso, conhecer os tipos de cardio e como aplicá-los é tão importante. Mais do que isso, saber quando parar e quando intensificar, porque o excesso também atrasa resultados. Vamos explorar agora os 3 tipos de cardio mais comuns e te mostrar qual deles funciona de verdade para secar gordura e qual só te deixa mais cansado, mais catabólico e frustrado. LIS, MIS e I. Essas 3 siglas carregam uma tonelada de mito, e muita gente está apostando no tipo errado. Cada uma tem uma função, uma vantagem e um momento certo para ser usada. Mas só quando você entende isso na prática, os resultados começam a vir de verdade. Não é sobre moda, é sobre biologia. É sobre alinhar ciência com sua realidade e adaptar ao que seu corpo pede. Vamos mergulhar em cada uma delas. LI significa Low Intensity Steady State,
ou seja, exercício aeróbico contínuo e de baixa intensidade. É aquele cardio tranquilo, de longa duração, geralmente feito na esteira, bike ou caminhada, onde sua frequência cardíaca fica entre 50% a 65% da máxima. Muita gente subestima o LYS, mas a real é que ele pode ser extremamente eficiente para queimar gordura, especialmente se for feito em jejum ou logo após o treino de musculação. Sua natureza suave permite frequência. Você pode fazer todo dia se quiser, sem afetar seu treino de força. E por mais que pareça leve, é consistente, e consistência gera resultados. Além disso, é perfeito para fases de corte calórico, onde a energia está baixa, e pode ser aliado poderoso para preservar massa muscular. Por quê? Porque nesse momento o corpo já está com os estoques de glicogênio baixo e a queima de gordura tende a ser favorecida. Além disso, o LYS quase não interfere na sua recuperação muscular. Isso significa que você pode fazer mais vezes por semana sem atrapalhar o treino de força, ideal para quem está em déficit calórico e precisa economizar energia, e também para quem precisa de consistência sem sacrificar performance. Mais ainda, o LYS é uma excelente porta de entrada para iniciantes, e para avançados, é um recurso de segurança, simples, prático e eficaz. Se encaixa na rotina e ajuda a manter a mobilidade ativa. Já o MIS, Moderate Intensity Steady State, é o meio termo, aquela corridinha leve, pedalada constante com um pouco mais de ritmo. Não é tão suave quanto o LYS, nem tão intenso quanto o I. O problema é que ele é mediano, nem tão eficaz quanto o I para acelerar o metabolismo, nem tão leve quanto o LYS para ser sustentável. Mas há situações em que o MIS pode brilhar. Por exemplo, quando se quer uma queima um pouco maior sem sobrecarregar tanto, ou para treinar resistência com menos impacto. Ele também pode ser usado como forma de variação para não cair na monotonia, desde que seja bem calculado. Serve, mas não se destaca. Pode ser útil em fases de transição ou quando você quer variar o estímulo, mas dificilmente será o pilar de um processo de cutting bem planejado. E como tudo no treino, o contexto é o que define se algo é útil ou só está ocupando espaço na sua rotina. Então use com moderação e propósito. Entenda onde ele se encaixa no seu plano geral. E não o use por modismo ou imitação. Cada corpo responde de forma única, e o seu precisa de estímulos pensados sob medida. Agora, o queridinho das redes sociais, o I, High Intensity Interval Training. Intervalos curtos, explosivos, com pausas breves. Aqueles treinos de 15, 20 minutos que prometem queimar gordura por até 24 horas após o término. E sim, o I funciona muito, mas ele não é para todo mundo. Aliás, para a maioria, ele é usado cedo demais, sem preparo, sem base, e isso gera exaustão, frustração e abandono. É uma arma poderosa, mas precisa ser manejada com respeito. Primeiro, porque exige um condicionamento mínimo. Segundo, porque interfere muito na recuperação. Terceiro, porque se for mal feito, vira só um treino bagunçado e exaustivo. E ainda, ele cobra um preço alto em energia e foco, que pode atrapalhar o que realmente constrói seu físico, o treino de força. Portanto, use-o I como um trunfo, não como regra. Inclua-o com critério, com espaço para a recuperação adequada, e sempre após garantir que sua alimentação e sono estão alinhados. Ele é mais eficaz como finalizador, não como pilar principal. O segredo? Combinar. Sim, combinar os três. Use o I em dias estratégicos, quando tiver bem descansado. Faça LYS nos dias de descanso ou pela manhã em jejum. E o MIS, se quiser, encaixa ali no meio como opção intermediária. Mas lembre, tudo isso só vai funcionar se a base estiver feita, alimentação controlada, sono regulado e musculação como prioridade. A harmonia entre os estímulos é o que transforma o seu corpo. Nem mais, nem menos, mas o necessário. E isso só vem com consciência e planejamento. Porque é ela, a musculação, que vai manter sua massa magra intacta enquanto você seca. Sem músculo, você até perde peso, mas perde o corpo junto. Não adianta secar e ficar fraco, murcho, sem definição. É o músculo que molda, que dá forma, que acelera o metabolismo, e é ele que vai garantir que o resultado não seja só momentâneo. Ele também protege contra o efeito sanfona, e melhora sua composição corporal de forma definitiva. Musculação não é só estética, é base da longevidade, por isso, ela é inegociável. Então, recapitulando, o melhor cardio para secar? É o que se adapta ao seu momento, sua rotina e seu corpo. LYS, ótimo para frequência, baixo impacto, e excelente para acelerar resultados, mas exige preparo. MIS, útil, mas não essencial. Musculação, inegociável. E o principal, consistência, estratégia e inteligência. Não adianta querer tudo em uma semana. Corpo se transforma com paciência e disciplina. E cada fase tem sua função.
Respeite o processo. Se você parar de treinar como se estivesse fugindo de um incêndio e começar a treinar como quem quer vencer uma guerra, o resultado vem. Agora me conta aí nos comentários, qual desses cardios você mais faz? Já testou combinar todos? Quer que eu monte um plano prático para você aplicar essa semana? Curte o vídeo, se inscreve no canal e manda esse conteúdo para alguém que vive achando que só suar resolve. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue seco e inteligente.